Salve, salve, minha galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí. Professor Emanuel Tadeu na área, para a gente dar continuidade àquelas questões FCC, processo penal. Emanuel, tem questão aí que não é de FCC? Tem, algumas sim. E por quê? Pelo seguinte, vamos lá. Realmente, a FCC tem muitas questões de processo penal. Agora, o grande problema é que tem questão que é de juiz. A maioria das questões de FCC não são para nível médio, são para nível superior. A maioria é juiz, defensor público, Ministério Público. Então, tem questão ali que de juiz que cabe para vocês. Tem questão de defensor público que cabe para vocês. Agora, vai ter questões ali que não cabe. Então, a gente tem que mesclar com a outra banca que seja, o estilo seja muito parecido com a FCC. Estão entendendo? Porque quando você vai filtrar todas as questões, vai ficar aquele bloquinho só para nível médio. E vai ter aquele outro blocão para nível superior. Desse outro blocão, algumas vão servir para cá, que dá para você fazer, mas outras não. Então, a gente tem que mesclar com a outra banca que seja muito parecida com a FCC, né? Uma CESP, tem questão CESP, que a gente, essa questão CESP aqui, cabe aqui que é muito parecida. Até mesmo a IBFC, tem questão IBFC que vai ser muito parecida com a questão de FCC, beleza? Então, só para vocês saberem aí, tranquilo? Então, suave da nave, vamos trabalhar, vamos produzir. No que diz respeito ao auto de prisão em flagrante, assinala a opção correta. A falta de testemunhas de infração impede a lavratura do auto de infração. A gente já falou que não impede. E diz para vocês, artigo 304, ele é muito importante. Porque a maioria das questões estão em cima desse dispositivo aqui. E lá nesse dispositivo, lá no seu parágrafo 2º, ele vai dizer: a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. Mas nesse caso, com o condutor, deverão assinar pelo menos 2 pessoas que tenham testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Beleza? Após a lavratura do auto, será entregue ao preso a nota de culpa. Realmente, aí estamos falando aí, né, do artigo já 306, tá certo? Então, artigo 306 que vai dizer aí sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, bora lá. Então, após a lavratura do auto, será entregue ao preso a nota de culpa assinada pelo escrivão, contendo o tipo penal, o nome do condutor e a vítima. Ora, pessoal, pessoal, a nota de culpa terá o mesmo prazo do auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante será enviado ao juiz em até 24 horas e a nota de culpa também terá esse mesmo prazo de 24 horas. Então, não é assinada pelo escrivão, é assinada pela autoridade, seria a autoridade policial. Com o motivo da prisão, beleza, o nome do condutor e os dados de testemunho. Então tá todo errado, da vítima aqui, tá todo errado aqui, tá? Então, aqui, artigo 306. Quando o acusado se recusar a assinar o auto de prisão em flagrante, esse fato deverá ficar consignado para justificar a omissão. Mesma coisa, errado. E onde a gente vai lá para o artigo
304, que diz o seguinte: quando o acusado se recusar a assinar, não souber assinar ou não puder fazer o auto de prisão, ou não poder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas que tenham ouvido a leitura na presença desse. Então, errado aqui. Do auto lavrado deve constar informação sobre a existência de filhos. Certíssimo, a gente já disse isso aqui para vocês, que é uma novidade. Apesar, é uma novidade de 2016, mas é novidade. Bem como o nome e o contato do responsável por cuidar dos filhos indicado pela pessoa. Certíssimo. O condutor assinará o termo de depoimento e após a oitiva das testemunhas receberá o recibo de entrega do preso ao final da lavratura do auto. Preste atenção. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e desde logo colherá sua assinatura, entregando a este a cópia do termo de recibo de entrega do preso. Então, está errado aqui. Então, primeiro ele entrega, depois ele vai fazer o seguinte: entrega o recibo ao condutor, ouve as testemunhas e, por último, vai ouvir, não é, o acusado. Então, errado aqui a sequência dos atos. Acerca da prisão em flagrante, assinala a afirmativa correta. O juiz deverá relaxar a prisão se houver possibilidade de impor outra medida cautelar alternativa ao indiciado. Não. O juiz não deve relaxar a prisão. O juiz não deve relaxar a prisão. Por quê? Porque o relaxamento de prisão é para o quê? Para a hipótese da prisão ilegal. Ora, por que o juiz deverá relaxar a prisão se houver possibilidade de impor a medida? Não. O juiz relaxa a prisão quando a prisão for ilegal. Quando a prisão for ilegal, beleza, né? Ele pode relaxar. Agora, não sendo ilegal, não cabe aí o relaxamento. Qualquer pessoa tem um dever de prender alguém, não. Qualquer pessoa, não. Qualquer pessoa do povo poderá, quem tem um dever é a autoridade e seus agentes. É lícito adentrar em casa sem consentimento. É lícito adentrar uma casa sem o consentimento de seus moradores. Em caso, aí tá, beleza, né? Foi em flagrante delito, meu amigo. É em qualquer hora, né? Flagrante delito é qualquer hora você pode penetrar. Tá certo? Qualquer hora. Manhã, tarde, noite, com consentimento ou não dos moradores. Tranquilo? Então, deixa eu só esqueci de baixar aqui, senão vai tocar já já. Então, é flagrante delito? Então pode adentrar a qualquer hora. É reservado ao juiz o poder de arbitrar fiança para solto. É reservado ao juiz? Não. Também é reservado ao delegado. Agora, ele só pode reservar, né, a fiança, determinar a fiança naqueles crimes cuja pena não seja superior a 4 anos. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. O flagrante delito é o único motivo admissível para a prisão de alguém sem ordem judicial. Quando você analisa aqui essa letra E, você diz, é mesmo, né? Porque a Constituição diz: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Então duas respostas certas. Não, vocês estão esquecendo o salvo.
salvo as infrações militares. Então, quando trata-se de crimes ou infrações militares, podem ser sem ordem judicial, não é? Outra pessoa pode determinar a prisão. Por exemplo, o oficial de dia, pessoal. O cara está lá dormindo, não é? Dormindo em serviço. O oficial de dia foi lá, ei, meu filho, vem cá. Está preso por abandono de posto. Quem determinou a prisão? Foi o juiz? Não, foi o oficial de dia. Beleza? Então, cuidado aqui. 73. Após ser preso em flagrante, Bento, pesquisador do Ministério da Saúde, foi apresentado em audiência de custódia. Nesse caso, o juiz pode. Bora lá. Então, já foi preso, já está sendo apresentado em audiência de custódia. Então, vamos lá. Relaxar a prisão se for constatado pelo auto de prisão em flagrante que Bento agiu acobertado por um excludente de licitude. Aqui é o famoso artigo 310. Não é? Aqui o artigo 310, que vai dizer, não é, justamente isso. Após receber o auto de prisão em flagrante, o prazo máximo de até 24 horas, o juiz deverá promover a audiência de custódia. Aí, nessa audiência de custódia, ele pode, bora lá, nessa audiência de custódia, ele pode relaxar a prisão, converter a prisão em flagrante em preventiva ou conceder liberdade provisória. Então, nesses casos aqui de excludente de ilicitude, então, nos casos de excludentes de ilicitude, o juiz deverá conceder ao acusado a liberdade provisória. Tá certo? Então, errado aqui. Converter em prisão domiciliar se Bento for responsável por filho menor de até 12 anos de idade. Aqui é o que? O artigo 318. E o que o artigo 318 diz em relação a homem? Ele diz o seguinte: homem, caso seja o único responsável, Bento é homem, né, lembrando, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho até 12 anos de idade incompleto, seja o único responsável. Não está dizendo que ele é o único responsável. Então, por isso que a letra B está incorreta. C. Conceder a Bento liberdade provisória à confiança, caso esteja impulso no crime de epidemia. Não. Por exemplo, aqui epidemia com resultado de morte é crime o quê? Hediondo. Então o crime passa a ser inafiançável. Então, epidemia com resultado de morte é crime hediondo. E se é crime hediondo, o crime ele é inafiançável. Tá certo? O crime ele é inafiançável. Então, converter em prisão preventiva se a imputação for de crime doloso ou culposo. Culposo não cabe prisão preventiva. Os crimes, né, estão lá, você vai pegar o artigo 313 aqui, ele vai dizer que só cabe para crimes dolosos, e não para crimes culposos. Aplicar por representação do delegado medida cautelar de suspensão do exercício de função, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de crime. Aí trata-se realmente de uma medida cautelar, né? Aquelas previstas no artigo 319. Certíssimo. Então, letra E. Eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio ao sujeito capturado em flagrante é causa de nulidade relativa. Então, realmente, eventual irregularidade
Não vai ser uma nulidade absoluta, vai ser uma nulidade relativa. Por quê? Pelo seguinte, porque na próxima etapa o juiz pode dizer, ó, você teve seu direito de permanecer em silêncio, que não houve uma irregularidade acerca do seu direito de permanecer em silêncio, agora você pode exercer o seu direito de silêncio. Veja, flagrante diante do delegado. Beleza, mas o que vale realmente aqui, ó, realmente é o juiz. Por isso que a nulidade ela é relativa. Aqui o juiz pode rever essa irregularidade, sanar, não é rever não, sanar essa irregularidade. Acerca da prisão em flagrante, da prisão preventiva. Todo cidadão tem o dever, não, a gente já viu, não é o dever. Todo cidadão poderá prender quem que esteja em flagrante delito. A prisão preventiva é cabível nos casos de furto simples. Não, porque furto simples, a pena é de 1 a 4 anos. E como eu disse para vocês, se você pega o artigo 313, ele vai determinar quais são os crimes que cabem à prisão preventiva. Entre eles, ele diz, nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Acabou-se. Então, errado aqui. A decretação da prisão preventiva será obrigatória nos casos de roubo seguida de morte. Latrocínio. Latrocínio é crime hediondo? Então, por ser crime hediondo, então já cabe a prisão preventiva. Não. A prisão preventiva tem que observar o artigo 312, os critérios ou requisitos do artigo 312, que diz lá, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, obviamente, de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, somente isso não cabe, somente o crime determinante aqui não cabe para determinar uma prisão preventiva. A prisão preventiva, quando decretada pelo delegado, decretada jamais pelo delegado. Prisão preventiva é representada pelo delegado, jamais decretada. Denomina-se flagrante próprio, ou quase flagrante, também o nome disso aqui também é chamado quase flagrante, ou se você quiser flagrante, ou se você quiser também colocar o termo flagrante irreal, também é chamado flagrante irreal, quando a gente é perseguido logo após os fatos. Perseguição logo após, encontrado logo depois. Perseguição logo após, flagrante impróprio, quase flagrante. Encontrado logo depois, flagrante presumido. Então aqui está correto. 76. A respeito da prisão em flagrante, é incorreto afirmar: a realização da audiência de custódia se restringe aos casos de prisão em flagrante. Eu já falei para vocês que o STJ, acho que eu coloquei aqui, o STF, sempre digo STJ, não, o STF já se decidiu que a audiência de custódia deve ser realizada em todos os tipos de prisão, seja prisão em flagrante, seja as prisões cautelares, temporárias e preventivas. Chorou. Então, está aqui nossa incorreta logo de cara. Nos crimes permanentes, a prisão em flagrante poderá ser efetuada enquanto não cessar a permanência. Certíssimo. O presidente da República não pode ser preso em flagrante delito. Pode sim. Não é? Ele não tem aquela imunidade formal dos deputados
e dos senadores. Agora, ele só vai ser preso, na verdade, né? Ele até pode ser preso, mas a prisão dele só vai se concretizar após a sentença transitada em julgado. Né? Então, ele pode ser preso em flagrante, mas vai ser liberado, tá? E a prisão definitiva dele somente após como é que se diz? Após a sentença, né, do STF, sentença definitiva dessa, aí ele será preso permanentemente, tá? Perdão. Olha, desculpa aqui. Realmente o presidente não pode ser preso em flagrante. Perdão, ele realmente não pode ser preso em flagrante, porque ele só vai poder ser preso após a sentença. Oh, meu Deus do céu. Perdão, o professor viajou aqui na maionese. O presidente só poderá ser preso após a sentença. É diferente. Olha aqui. Oh, meu Deus do céu. É diferente. Deputados e senadores podem ser presos desde que seja em flagrante delito e por crime inafiançável. Então, preste atenção. Deputados e senadores só podem ser presos se for em flagrante delito e o crime for inafiançável. Beleza? Deputados e senadores só podem ser presos se for em flagrante delito e o crime for inafiançável. Presidente da República não pode ser preso. Só pode ser preso após sentença do STF. Beleza? Desculpa o prof viajou na maionese. Se o autor do delito não for preso no local da infração e não está sendo perseguido, sua apresentação espontânea perante a autoridade impede a prisão em flagrante. Se você pegar realmente o dispositivo aqui do CPP, você vai ver que não tem isso aí. Antigamente tinha, mas a ideia permanece. Se o cara apresentou-se, então porque ele não tem intenção de fugir, ele tem intenção de responder pelo crime. Por isso que você diz, a apresentação espontânea não impede aí a prisão em flagrante. Então, certo. Então, a nossa incorreta, letra A. A implementação e execução de captura em flagrante deve, aí pelo amor de Deus, ser feita no horário de emanação da luz solar, não. Ser feita entre 5 às 21, não. Não, flagrante delito deve ser feito em qualquer tempo. Flagrante delito qualquer tempo. Das alternativas a seguir, assinala aquela que não constitui um ato que deva ser praticado pela autoridade competente no momento da lavratura de um auto de prisão em flagrante, segundo o Código de Processo Penal. Relaxar a prisão ilegal. Já está de cara aqui. Não é? Não cabe à autoridade policial relaxar a prisão. Cabe ao juiz, se a prisão for ilegal. Lembre-se que ele está dizendo que não constitui um ato que deve ser praticado pela autoridade competente no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante. Então estamos falando do delegado. Então o delegado não relaxa a prisão. Ouviu, contou e colheu sua assinatura, isso é do delegado. Procedeu ao interrogatório do acusado, delegado. Procedeu ao oitiva, delegado. Forneceu o contor, recebido entrega, delegado. Relaxar a prisão, juiz. Assinale nas alternativas, nas assertivas abaixo, qual traduz corretamente situação de flagrante irreal ou flagrante real, também chamado de quase flagrante, e flagrante o quê? Impróprio. Então, bora lá. Perseguição, logo após. Perseguição, logo após. Flagrante impróprio. O agente é preso logo depois, não,
de cometer infração. Aqui seria o quê? Um flagrante presumido. A perseguição logo após o cometimento da infração. Temos aqui o flagrante impróprio, quase flagrante, ou também chamado de flagrante irreal. Ocorre quando o flagrante torna-se crime impossível devido à ação da autoridade policial que impede o crime que se realize. Aqui é o famoso flagrante provocado, né? Flagrante provocado aqui, chamado isso aqui de flagrante provocado. Ocorre quando a autoridade instiga o agente ao delito para o fim de efetuar sua prisão em estado de flagrante. É a mesma coisa. Flagrante provocado que torna o crime impossível. E última questão. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que esteja encontrado em flagrante beleza. De acordo com o artigo 302 do Código Penal, considera-se flagrante delito quem, exceto, está cometendo a infração penal, flagrante próprio acaba de cometê-la, é perseguido, flagrante impróprio, é encontrado, flagrante presumido. Letra A, está no lugar do crime. Então, com isso, fechamos aqui mais um bloco de questões FCC, processo penal. Deu uma misturadinha com outras bancas aqui e agora, mas belezinha, suave na nave, fé, força, foco. Valeu!